Como os moais da Ilha da Páscoa foram construídos? Ainda é um mistério. O próprio fim da cultura do povo da ilha, os Rapanus, não foi inteiramente decifrado. A maioria dos especialistas diz que uma catástrofe ambiental os exterminou. Mas os europeus também contribuíram, já que escravizaram os ilhéus e trouxeram doenças mortais. Mas quando isso aconteceu, os Rapanus já estavam em decadência. Os holandeses chegaram na Páscoa de 1722 e viram uma civilização com menos de 2.000 pessoas que cairia para 100 em 1877, que passavam fome em uma ilha empobrecida e muito desmatada. Nenhum moai foi feito desde então. Longura. A Ilha da Páscoa é o ponto habitado mais isolado do mundo. Fica a 3,6 mil quilômetros da América do Sul e a 2.000 quilômetros da ilha mais próxima, Pitcairn. Ela tem apenas 163 quilômetros quadrados, metade da área de Belo Horizonte. O nome dado pelos Rapanus, Tipito-Tinua, significa algo como o umbigo do mundo. Fábrica de cabeças. As estátuas eram esculpidas com ferramentas de basalto mais duro que a rocha vulcânica aos pés do vulcão Rano Araco. O trabalho era conduzido por um mestre em um time de assistentes e durava até um ano. Para a eternidade. Ainda há 300 estátuas inacabadas próximas à cratera do vulcão. Em toda a ilha, existem cerca de 600 moais. Cada um deles representava um espírito de alguém importante que havia morrido. Frango e batata doce. Polinésios chegaram à ilha que era coberta de palmeiras por volta do ano 1000. Os vilarejos mais ricos tinham os galinheiros de pedra. As galinhas eram moeda, o solo vulcânico propiciava o plantio de batata doce, os pescadores iam atrás de golfinhos mas eles também comiam focas e aves. Os intocáveis. Uma teoria diz que as estátuas eram transportadas em trilhos de madeira enquanto uns puxavam outros usavam hastes como se remassem. O método teria contribuído para a devastação da ilha. Além disso, os moais não podiam tocar o solo. Se isso acontecesse, era preciso fazer um outro. Enfeites. Ao chegar à vila, o moai era erguido com um tipo de guindaste. Os mais antigos talvez eram levantados com suportes de madeira e rampas de pedra. Eles ficavam sobre um altar de pedra, o arru. Na aldeia, o moai ganhava olhos, feitos de coral. Os mais recentes também tinham pucal, um adorno na cabeça feito de rocha avermelhada, que representava o cabelo do falecido. Gigantes de pé. Outra teoria explica que as figuras eram transportadas em pé. As levantavam com cordas e tábuas e as puxavam com movimentos giratórios mais ou menos como se transportassem uma enorme geladeira. O método tinha um visual impactante já que visto de longe parecia que o caminhava sozinho pela ilha. Embora a construção dos moais fosse uma realização impressionante, a sua construção teria contribuído para o desmatamento da ilha e a degradação do solo, que levou a conflitos entre os habitantes e a eventual queda da civilização Rapa Nui. Hoje, os moais são um símbolo importante da cultura e história da Ilha de Páscoa. Caos ecológico. O maior consumidor de madeira da ilha foi o aumento da população que usava matéria-prima também nas casas e nas canoas. Entre o século XVI e XVII, Páscoa tinha de 15 a 20 mil habitantes. As áreas de cultivo ficavam cada vez maiores, devastando as árvores e o solo. A terra escassa abriu caminho para as guerras tribais. Nessa época, outro moai cavacava popular era pequeno e de corpo esquelético. Os grandes foram abandonados. Acredita-se que os Rapa Nui tenham esculpido os moais usando ferramentas de pedra e cinzéis de obsidiana. Os blocos de rocha foram extraídos de uma pedreira na cratera do vulcão Rano Haraku, que ainda contém várias estátuas inacabadas. Os moais foram transportados por toda a ilha até seus locais finais de pé sobre plataformas de pedra chamadas arru. O transporte era feito rolando os moais em troncos de árvores, o que os permitia deslizar pelo solo. Os moais foram erguidos na posição vertical com a ajuda de rampas de pedra e cordas feitas de fibras vegetais. Os olhos dos moais eram geralmente feitos de obsidiana, enquanto as sobrancelhas e outras partes da estátua eram esculpidas em uma pedra vermelha chamada escória vermelha.
Os moais representavam ancestrais importantes e eram colocados nas auus, onde o povo Rapa Nui os honrava com cerimônias religiosas.